Como em um jogo de xadrez, deixamos o xeque-mate para o último movimento. Como em um jogo de cartas, guardamos a nossa melhor carta para o final. Assim foi a defesa do Felipe Martins. Para quem acompanhou o seu interrogatório, viu, acabou. Não tem mais acusação contra Felipe Martins. Mas eu quero mostrar para vocês qual foi a nossa última cartada, a final, aquela que veio para definitivamente desmontar esse castelo de areia. Segundo a Polícia Federal e a PGR, Felipe Martins teria em 2 datas apresentado minuta de golpe para o presidente Bolsonaro e os comandantes das forças. As datas seriam dia 19/11/2022, que a entrada de Felipe Martins na Alvorada era comprovada por esse documento, com entrada às 2h59 desse dia. O outro documento seria esse registro de entrada na Alvorada no dia 7/12, às 8h34. Esse aqui seria o dia que a minuta do golpe foi apresentada por Felipe Martins naquela reunião. A questão aqui é, vejam essa planilha. Primeiro que o nome do Felipe está escrito errado. Está escrito Felipe. Segundo, tem entrada e não tem saída. Já nessa planilha do dia 19, o nome do Felipe está escrito ainda mais errado. Está escrito Felipem. Olhem só, da mesma forma, tem entrada e não tem saída. E pior do que isso, veja isso daqui, ó. O nome do Tarcísio está como governador. Mas o Tarcísio ainda não era governador. Isso aqui era novembro de 2022. Pelo menos ainda não empossado. Isso daqui que eu acabei de mostrar para vocês é a prova da acusação. A Polícia Federal e a PGR têm o Felipe Martins como alvo por causa desses 2 documentos, por causa dessas 2 planilhas que eu mostrei para vocês. O que eles dizem ser essas planilhas? Diz a acusação que essa planilha, essa do dia 19 e do dia 7, teriam sido fornecidas pelo GSI. Porém, agora vem o nosso checkmate. Eles só não contavam que a gente sabe pesquisar as coisas. E nós encontramos a verdadeira planilha do GSI, mas a gente ficou bem quietinho, esperando o momento certo da última cartada e do checkmate, que foi agora no interrogatório do Felipe Martins. Olhem isso daqui. Esse documento que eu vou mostrar para vocês está no Diário Oficial da União. Vejam isso daqui. É um pedido feito por uma ONG para querer acesso dos registros de entrada da Alvorada. Lei de Acesso à Informação. Qualquer cidadão pode pedir. E uma ONG fez esse pedido no dia 12/1. E a União respondeu no dia 1/2/2023. Ou seja, governo Lula. Essa resposta aqui é uma resposta oficial do GSI, já do governo Lula. E qual foi a resposta do GSI? Aqui está. Isso aqui está no Diário Oficial. Aqui são os registros de entrada na Alvorada fornecidos pelo GSI em Diário Oficial. Vamos para as 2 datas que eles dizem que Felipe Martins teria entrado na Alvorada? Olha só, são 2 as datas. A primeira teria sido dia 19/11. Vamos lá, 19/11, 19/11. Não existe o dia 19/11 na planilha verdadeira do GSI. A segunda entrada seria 7/12. Vamos lá, 7/12. Não existe também a entrada 7/12 na Alvorada. Esse documento aqui é o documento oficial fornecido pelo GSI do Lula. Se houvesse alguma alteração aqui, não seria para beneficiar o Felipe Martins, né? Ou seja, até hoje, aquelas 2 planilhas eram as provas da acusação que colocavam Felipe Martins em reuniões na Alvorada para mostrar minuta golpista. Agora, nós tínhamos aqui, ó, na manga, a verdadeira planilha do GSI. Aquela planilha que a acusação usou até hoje é falsa. E por que eu digo que é falsa? Porque aquela planilha não tem origem, não tem rastro, ninguém sabe de onde surgiu. Fato é que ela surgiu 1 ano
depois dessa daqui. Essa daqui, fornecida oficialmente pela União no dia 1/12, foi fornecida no início do ano de 2023. Aquela planilha que estão querendo usar, ou melhor, aquelas planilhas que estão usando contra Felipe Martins, surgiram só em 2024 e não tem origem. A Polícia Federal, a PGR, falam: essa planilha aqui é do GSI. Tudo bem, mas a planilha que o GSI colocou no Diário Oficial é essa daqui. Estão vendo? Tudo que a acusação tem contra Felipe Martins é produzido, não tem origem, não tem rastro. Nós trouxemos Herb da TIM, nós trouxemos geolocalização da Uber e rebatemos ponto a ponto dessa farsa acusatória. A máscara caiu, está provado que Felipe Martins não viajou para o exterior, está provado que essas reuniões que imputam a Felipe Martins não existiram. Provamos que a cereja do bolo da acusação são documentos falsos, provavelmente fornecidos pelo Mauro Cid para conseguir obter delação premiada. Acabou. Não tem mais que se falar em acusação contra Felipe Martins. Tá aqui a nossa cartada final para definitivamente enterrar essa farsa. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado de Felipe G. Martins e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.